palavra de ensinamento não é para visitante. A palavra de correção é para quem está aqui. E hoje a gente vai falar sobre maturidade espiritual. E eu acredito que Deus, ele não é fofoqueiro. Está aqui quem ele queria falar. A gente não precisa ficar, a palavra foi para você, você não foi. Está aqui quem o Senhor queria falar. E se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor quer falar com você. Talvez você já tenha chegado com ele falando. Só de olhar para o lado e falar, nossa, está vazia a igreja. É uma forma do Senhor te mostrar que você poderia ter chamado alguém. Que você poderia ter feito a sua parte também. Mas, vamos lá. Não vai ser uma palavra assim dura não, tá? Foi só pra gente começar legal. Acharam aí? Hebreus 5:12? Não sei se a igreja está vazia ou se as pessoas não estão respondendo mesmo. Em nome de Jesus, gente. Só falei Hebreus, desculpa. Hebreus 5:12. Do 12 ao 14 que a gente vai ler. Amém? Dá uma participada, por favor, obrigada. Eu sei que é chato quando a pessoa que está pregando fica pedindo para participar, mas é que realmente preciso saber se está achando, senão eu vou ler sozinha. Amém? Amém, glória a Deus. Hebreus 5:12 diz assim. A minha versão é um pouquinho diferente, tá? Só a Lili que vai conseguir acompanhar comigo, que é a versão da mensagem. É contemporânea. Vocês já deveriam ser mestres, mas percebo que ainda precisam de alguém que se sente com vocês e ensine de novo os princípios elementares acerca de Deus, desde o início. Estão bebendo leite materno, quando deveriam estar há muito tempo ingerindo alimento sólido. O leite é para principiantes, inexperientes nos caminhos de Deus. O alimento sólido é para quem tem maturidade e alguma prática em discernir o certo do errado. Quando o Senhor colocou esse tema no meu coração, e logo antes de ministrar, eu sou ministrada. Antes de pregar aqui, eu tenho que preparar uma palavra e o Senhor fala ao meu coração também, né? E eu fiquei meio assim, eita, negócio meio complexo, né? Negócio de maturidade espiritual. Explicar também para quem não entender o negócio de cookie ou milk, gente, porque é o seguinte, milk, leite, para babies na fé. Entendeu como falou aqui, quem ingere leite? Cookie, para quem já é um pouquinho maior, já consegue mastigar um alimento sólido. Entenderam? Então, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu fiquei, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, a começar de mim e depois a terminar pelo seu povo. Porque é uma palavra muito forte. Mas eu entendo que quando o Senhor fala, a gente não pode reter. A gente precisa passar. Bem, quando a criança nasce, o primeiro alimento que ela ingere é o leite. Ela, quando é bebezinho, ela só toma leite materno. Ela não ingere outros alimentos, como, sei lá, uma feijoada. A criança não nasce, de repente, não, eu vou comer uma feijoada. Não, ela só o leite materno, mais nada. E dali até alguns meses. O recomendado é que até o 6º mês a criança ingira. Estou com dificuldade de português hoje. Ingira? Feio, né? Então, coma, né? Tome só o leite materno e nada além disso. E o leite materno a gente sempre ouve, é excelente. A criança tem que tomar leite materno, tá? Porque lá tem todos os nutrientes necessários. E assim na fé também. Quando a pessoa se converte, ela precisa passar por aquele momento de leitinho, aquele momento, né, da comida pastosa, aquele momento que só devagarzinho, pá. O problema é que existe um momento que tem que dar um rompante. A criança, quando faz 6 meses, né, por volta de 6 meses, ela começa a ingerir outros nutrientes. Aí a mãe faz a papinha, aquele negócio todo. Tia Rose já fez muita papinha, né, tia Rose? Tipo de quê, assim? Legumes, frutas, entendi. Então, aí a mãe começa a fazer as papinhas para dar para a criança, porque ali tem outros nutrientes que a criança também precisa, além do leite materno. Mas você consegue imaginar uma criança de 12 anos, sei lá, um adolescente, pré-adolescente de 12 anos, só se alimentando de leite materno? Isso não faz o mínimo sentido. Porque a criança, ela começa a precisar de outros nutrientes que não tem no leite materno. Ela precisa do nutriente, sei lá, da abóbora, da beterraba. Ela precisa se alimentar de outros nutrientes também, porque isso é necessário para ela. E eu fico lendo esse versículo, né, e pensando. Às vezes, quando a gente lê, a gente pensa assim, cara, mas olha, isso não é para mim, porque eu sou crente há 10 anos, eu estou na igreja já faz uns 10 anos, assim. Não se faz necessário falar disso para mim, porque eu já estou há muito tempo na igreja, sou velho na fé, não preciso ouvir disso.
Só que a carta de Hebreus, ela foi escrita por um lugar que só tinha crente. Lá em Hebreus, eram crentes velhos, sabe? O pessoal de lá, quando Paulo escreveu essa carta, era para crentes antigos, para crentes que eram até religiosos. E eles precisavam ouvir essa palavra. Então, talvez você já é crente há muito tempo, mas você precisa ouvir essa palavra. Na palavra diz que nós devemos ser como criança. E aqui fala que nós não podemos nos alimentar de leite. Talvez isso faça uma confusão mental aí para você. Só que às vezes nós confundimos. Nós precisamos ser como criança no momento de ser puro, de ser sincero. E no momento de nos alimentar de comidas fortes, nós precisamos já ser como adultos, como crescidos que nós somos. E muita gente faz o contrário. Quando é para ser puro e sincero, age como adulto. Quando é para se alimentar de comida forte, age como criança. Quer se alimentar de leite, fraquinho. E eu quero compartilhar com você algumas características de quem se alimenta de leite, espiritualmente falando. A primeira característica é a instabilidade espiritual. Em Efésios 4,14 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A instabilidade espiritual é uma das características de alguém que é criança na fé, de alguém que mesmo grande, mesmo há muito tempo na igreja, ainda se alimenta de comidas muito fracas. Sabe o telefone sem fio? Quando a gente brinca de telefone sem fio, que a gente fala um negócio aqui, aí vai passando e vai mudando. Quando chega no último, o último não fala a mesma coisa que eu falei, que vai todo mundo aumentando um negócio. Muitas pessoas são como um telefone sem fio em relação à palavra de Deus. Elas não buscam sozinhas, elas ouvem o que ciclano diz, o que fulano diz, elas vão naquela igreja para ouvir o que se fala, naquela outra para ouvir o que aquela pessoa tem para falar. E às vezes funciona como um telefone sem fio, o que o Senhor queria falar com ela, que era só ela sentar no quarto dela, ler a palavra, conversar com o Senhor, aquilo se transforma, aquilo muda. E quando chega para ela, já nem é mais aquele jeito. Pessoas instáveis espiritualmente têm falta de comprometimento, falta de conhecimento da palavra de Deus. Pessoas instáveis espiritualmente precisam de palavras motivadoras. São pessoas que vêm para a igreja e se o pastor fez uma linda pregação falando sobre fé, falando que a sua semana vai ser extraordinária, que você vai conquistar, que você vai avançar, sai daqui feliz e contente. Agora, se veio e foi pregada a palavra da cruz ou foi pregado o arrependimento, sai daqui revoltado. Nossa, esse culto não foi de Deus. Esse culto não foi para mim. Precisava de uma coisa diferente. Não vou mais lá naquela igreja. Não vou mais no espaço reencontro por causa disso. São pessoas instáveis espiritualmente. Pessoas que precisam de grandes eventos para estarem comprometidas. Pessoas que precisam que um tema do Impacto Gospel seja muito sensacional. Ou que precisam chegar ali na frente e ter várias luzes de LED para gostarem, para quererem entrar, para quererem participar. Pessoas que estão vinculadas ao Evangelho unicamente porque tá na moda, porque é ser super descolado, ir numa igreja e tal, postar umas frases bonitas no Facebook, enfim, isso é legal. Essas pessoas não são pessoas comprometidas com o reino. São pessoas instáveis, pessoas que não têm maturidade espiritual. O segundo ponto, a segunda característica de alguém que se alimenta de leite é desinteresse por assuntos espirituais. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que estava falando assim, cara, eu acho que tem que ter, não foi nem conversando com uma pessoa não, acho que foi uma pregação que a gente viu, que falava que tem que ter muita programação na igreja, porque o jovem, o adolescente, o adulto, não interessa quem, ele precisa sentir que a igreja é um lugar de prazer, é um lugar que é gostoso de estar, não é um lugar que a pessoa não tem interesse, entendeu? É um lugar legal. Nós precisamos nos interessar pelas coisas de Deus. Não só por vir na igreja, mas por conversar sobre assuntos do Senhor. Às vezes a gente passa tantas horas da nossa vida, tanto tempo batendo papo, conversando de tanta coisa, falando de tanta coisa, falando do que viu na televisão, falando do que está acontecendo na sociedade, da crise, falando, sei lá, do preço do leite, que eu ultimamente, sinceramente, eu só falo do preço do leite, que eu tô apavorada, gente, que eu fui no mercado, gostaria inclusive de compartilhar com os irmãos. Eu fui no mercado, o leite Godin
Tá 4,50, gente. Tenha misericórdia, Jesus. Que, olha, eu casei tem 6 meses apenas, mas era 2,50 quando eu casei. Agora já dá 4,50. Que é isso? Onde esse mundo vai parar, né? Mas, voltando, não é disso que a gente tem que ocupar a mente falando. A gente tem que gastar o nosso tempo falando do Senhor. O nosso prazer tem que estar nas coisas espirituais, nas coisas que vêm do alto. É lógico que a gente não vai virar um alienado que não fala do preço do leite que se faz necessário, entendeu? Quem achou aí um leite mais barato em algum mercado? A carne tá R$15 no Diplomata. Falaram, já fiz um merchan. Disseram que tá R$15 lá no Diplomata. Hein? Então, fica ligado aí. Fica ligado no manto. Então, é lógico que a gente vai falar de coisas assim também, entendeu? Mas a nossa prioridade, o nosso prazer tem que ser falar das coisas do alto, tem que ser falar das coisas de Deus. Nós temos que ter interesse em assuntos espirituais. Quantas vezes por semana você senta com um amigo para conversar sobre a Bíblia? Para falar assim da Bíblia. Eu lembro que, cara, uma das saídas mais deliciosas que eu fiz na minha vida foi uma vez com Lili, que a gente saiu, tipo assim, vamos sair, vamos. Foi no ano passado. Aí a gente foi andando assim, parou na Telemassas, que na época era Telemassas, sentou. E a gente passou a noite inteira, só eu e ela, só falando da Bíblia. Tipo, cara, eu li um negócio na Bíblia, um negócio assim muito legal. Cara, mas eu li um assim que complementa com esse. Aí, não satisfeita de só falar lá, a gente veio embora, pagou, veio embora. Quando chegou em casa, no WhatsApp, cara, não tem aquele negócio que a gente falou? Então, tem aquilo também que fala em tal versículo, não sei o quê. A gente só fez isso uma vez, podia fazer de novo, inclusive, né? Inclusive com mais pessoas também, isso. Mas esses são momentos gostosos que a gente cresce espiritualmente. A gente não estava lá para falar dos outros, para falar qualquer coisa. Era uma coisa tão natural, não era uma coisa forçada, mas mostrava que Deus estava nos nossos diálogos. Deus estava naturalmente na gente. Não como uma coisa forçada, tipo, não, vamos sentar aqui agora, a gente só vai falar de Deus. Não, como uma coisa natural. O nosso interesse estava nisso. Mas quando nós somos imaturos na fé, nós temos desinteresse por assuntos espirituais. Ser cristão é ser imitador de Jesus Cristo. Não é vir na igreja. Não é tipo, sou ser cristão, é ir na igreja todo domingo. Não é isso. Ser cristão é imitar a Jesus Cristo. Será que Jesus se interessaria pelas mesmas coisas que você se interessa? Pelas coisas que você vê, pelas coisas que você fala, pelas pessoas que você anda? Jesus se interessaria pelas mesmas coisas? À luz da palavra, como você conhece o Senhor, Ele se interessaria? Ele faria o que você faz? Ele iria para os lugares que você vai? Ele falaria das coisas que você fala? Porque se nós somos imitadores de Cristo, nós precisamos imitá-lo em tudo, não só em algumas coisas. Tem uma frase linda da Helena Tanuri que diz: seguir a Cristo impõe 2 condições. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. A igreja contemporânea se esquiva de ambas. Não quer nem negar a si mesmo e nem tomar a sua cruz para seguir ao Senhor. Mas quando nós nos colocamos como a igreja do Senhor, como a noiva do Senhor, nós precisamos tomar essas 2 palavras para nós. Negarmos a nós mesmos, tomar a cruz. Se interessar pelas coisas do alto. Se interessar pelas coisas que vêm do Senhor. A terceira característica de quem se alimenta de leite é o partidarismo e a falta de frutos. Em 1 Coríntios 3, do 2 ao 4, diz assim: Dei-lhes leite. Dei-lhes leite, e não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Essa palavra nos fala também sobre partidarismo, sobre pessoas que querem ficar de um lado ou de outro lado, sobre pessoas que, quando a programação é dos jovens, até abraça, mas quando a programação é das mulheres, não vem. Quando a programação é uma programação de domingo da igreja, está aqui show de bola. Mas quando é uma programação do GER, seja um culto ou uma festa, não está interessado. São pessoas que escolhem as partes. Não, eu estou aqui comprometido nessa parte. Nessa parte eu não estou. Eu estou com Paulo, mas eu não estou com Apolo. Eu estou com Apolo, mas eu não estou com Paulo. Isso é imaturidade. Isso é uma das características de alguém imaturo na fé.
que escolhe em qual culto quer ir, como quer agir. Se o pastor Júnior falar comigo, eu aceito. Se o pastor Jário falar comigo, eu não aceito. Mas se o pastor Jário falar, eu não aceito. Mas se a pastora Elaine falar, eu aceito. Isso é partidarismo. Eu tô só dando exemplos, tá? Isso é partidarismo. Isso é alguém que ainda é imaturo na fé. Mas quando nós estamos em Deus, nós não trabalhamos com partidarismo, porque nós trabalhamos por um reino, não por um reinado. Quando Deus falou comigo isso essa tarde, eu fiquei assim, poxa vida, é exatamente isso. Nós precisamos trabalhar pelo reino de Deus, não pelo reinado do pastor Jairo, não pelo reinado de Yara e Guilherme nos jovens, não pelo reinado da pastora Elaine e da pastora Líbia nas mulheres conectadas. A gente não trabalha por reinado, a gente não se compromete com o reinado, a gente se compromete com o reino. Você está comprometido com o reino de Deus? Nós precisamos estar aliançados com o reino, com a mente aberta ao reino e às coisas do reino, e não de reinados. Eu ouvi uma vez uma frase que ela falava, o contexto que foi falada era sobre o jugo desigual. A frase é, não dá para andar de mãos dadas para lados opostos. De fato, você não tem como dar a mão aqui e caminhar duas pessoas para lados opostos. Ou a mão solta ou um cede e vai para o lado do outro. Isso falava, essa frase era sobre o jugo desigual, né? É lógico que duas pessoas, que cada um quer ir para um lado, um quer buscar a Deus, outro quer buscar o mundo, elas não conseguem ficar juntas. Alguma coisa vai dar ali, vai dar ruim. Negócio de jugo desigual é pecado e está na palavra. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero trazer para a parte do partidarismo. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja. E como que a igreja vai andar de mãos dadas para lados opostos? Eu estou de mão dada com você, meu irmão. Você é precioso para mim. Mas eu só vou se for para o jovem. Você só vai se for para outra programação. Cada um puxa para o seu lado e... Como que vai ficar de mão dada? Ou não vai ter unidade, ou alguém vai ficar... Ai, que doido. Se houver partidarismo, a igreja não cresce. Se eu só convidar... Gente, se for para o culto dos jovens e não convidar, se for para um outro culto, a igreja não cresce. E isso só mostra o quanto eu sou imaturo na fé. O quanto eu preciso crescer em Deus. E quem é partidário, quem escolhe partidos, não dá frutos. Não frutifica. E o Senhor nos chamou para que nós venhamos a dar frutos e frutos que permaneçam. Se você ficar escolhendo lado, se você ficar de mimimi, você não vai dar frutos e você vai estar descumprindo algo que o Senhor ordenou. E esses são 3 pontos que são características de quem se alimenta de leite. A instabilidade espiritual, o desinteresse por assuntos espirituais e o partidarismo e falta de frutos. E talvez você tenha me escutado falar de um desses e tenha pensado, acho que isso aí... se encaixa um pouquinho comigo, hein? Sou um pouco parecido com isso. Ou não, você está pensando assim, não tem nada a ver com isso. Estou sensacional, estou legal pra caramba. Não importa, eu quero só que você se julgue, assim. Não julgue o irmão que está do seu lado, julga só você. Pensa, estou assim, não estou assim. Quero que você tenha uma resposta aqui na sua mente, tá ou não tá? E não fala pra ninguém, porque eu não quero ninguém se envergonhando, só pensa. E, ao mesmo tempo que nós temos características de pessoas que são imaturas espiritualmente, que se alimentam de leite, nós temos as características do crescimento. Eu estava lendo na internet e eu vi uma coisa muito louca que eu já tinha escutado sobre a dor do crescimento. Literalmente, porque quando a pessoa está crescendo, que sente dor. É uma dor que a pessoa pode sentir de 3 anos aos 13 anos, em alguma fase da vida. Que eu acho que o osso... a teoria mais provável é que o osso cresce mais rápido do que o músculo. E aí começa a sentir dor e tal, principalmente na parte da noite, que já está muito desgastada. Aí a criança sente dor nas pernas, dor nos braços, mas especialmente nas pernas. É a dor do crescimento. E o que o Senhor ministrou ao meu coração é que o crescimento espiritual também gera dor. Eu tô sabendo o que vocês estão falando. Eu tô sabendo. Eu não precisei nem ouvir que estão falando que eu não senti essa dor. É isso? É isso, né? Tá bom. Continuamos amigos. Amém. Vou até beber uma água. Nem tô com sede, mas é só para quebrar o clima. Para quando eu voltar revigorada. Glórias a Jesus. Que bobeira, na Bíblia nem disse Jesus era alto, ficam zoando os baixinhos. Pô, baixo. Voltando lá, né? Crescer dói. E espiritualmente, crescer também dói.
Crescer em Deus não é tranquilo, não é assim, a partir de hoje eu não terei mais os sintomas de quem é imaturo espiritualmente, vou me tornar uma pessoa madura e vai ser muito tranquilo para a minha vida. Não é assim. O crescimento, ele traz dores também. Ele traz alterações na nossa vida. E existem alguns sintomas. Talvez você tenha se percebido na parte do leite e tenha escolhido crescer no Senhor. Tipo, cara, eu preciso. Eu tenho que abraçar as coisas, eu tenho que me comprometer mais com as coisas do Senhor. E vá sabendo e ciente que existem sintomas para o crescimento. E eu quero que todos prestem atenção, até aqueles que não se colocaram na parte do leite, porque talvez você esteja passando por algumas coisas que sejam sintomas de crescimento e você não saiba, acha que são puras provações da vida. E sejam só sintomas de alguém que está crescendo em Deus, de alguém que está se tornando maduro na fé. O primeiro sintoma do crescimento é muito louco, porque é como eu falei aqui depois do louvor. Deus é muito louco mesmo, porque Ele não gosta de pensar na nossa lógica. Ele não pega uma lógica humana e fala, vou trabalhar na lógica humana. Não, Ele trabalha num negócio que é diferente. O primeiro sintoma é a alegria em meio às provações. O que é isso? Quem que está lá sofrendo, gostando pra caraca de sofrer? Geralmente isso não existe. Mas a pessoa que está crescendo em Deus, ela passa por provações, mas a alegria dela de estar em Deus é tão maior. Eu vou ler um versículo para você e vai fazer sentido. Em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. E é muito louco a gente pensar que a pessoa vai estar toda feliz quando está passando por momentos muito difíceis na vida. Mas aquela pessoa que está crescendo em Deus, em maturidade na fé, ela entende que toda aprovação vem para aprovação. Ninguém é provado se não for com o intuito de ser aprovado. Para você ser aprovado pelo Senhor, você precisa ser provado por Ele. E quando nós passamos por momentos difíceis, nós nos alegramos no Senhor. Por mais difícil que isso seja, que também não é uma coisa que é tranquila ficar felizão. Mas quando nós buscamos do Senhor, nas provações nós conseguimos nos alegrar. Porque nós percebemos que, mesmo em meio às provações, o Senhor está andando de mãos dadas com a gente. Ele está nos fazendo passar por aquilo. Como o louvor que cantou no começo. Me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Ainda que você ande pelo fogo, ainda que você passe pelo fogo, o Senhor está curando todo o seu ser. E isso é motivo de alegria. A cura do Senhor é motivo de alegria para as nossas vidas. Então, o crente que é maduro, o crente que está vivendo uma passagem para a maturidade na fé, ele entende que toda a dor traz peso de glória. Que tudo que a gente passa é para um crescimento muito maior e que vale a pena. E por isso a gente é feliz. Mesmo em meio às provações, a gente é grato ao Senhor. Tem uma frase também de Helena Tanuri que diz: a vida cumpre ciclos. Nenhuma dor é para sempre. Depois do inverno, a primavera sempre volta. Se você passa por dias difíceis, cara, fica tranquilo. Nenhuma dor é para sempre. Depois do ciclo da primavera, depois do ciclo do inverno, vai vir a primavera. E ainda que você passe por dias difíceis, são dias que trarão o sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. Porque às vezes a gente vem para o culto, a gente levanta a mão, a gente pede por milagres, a gente pede para viver o sobrenatural do Senhor e a gente não quer passar pela necessidade dos milagres. Como que o Senhor vai te dar um milagre se você não precisar dele? Tipo um bônus, né? Tô olhando seu comportamento, foi legalzão, vou jogar um bônus aqui de um milagrezinho. Isso não existe, você precisa precisar do milagre para o Senhor te dar um milagre. E aí a gente não quer precisar, a gente só quer ganhar mesmo, porque também é mais fácil, né? Tudo na vida a gente só quer ganhar e o resto a gente não quer fazer. Se você tem passado por dias difíceis, se alegra. Por mais estranho que isso pareça, se alegre no Senhor. E se o seu coração não consegue se alegrar, que a sua oração seja: Deus, me ensina a me alegrar na dor. Porque é na alegria, em meio à dor, que vem um milagre. O milagre não chega em meio à tristeza, ele chega em meio à alegria.
Nós precisamos sorrir, porque a nossa alegria, diz a palavra do Senhor, não sou eu que digo. A nossa alegria não está nos bens materiais. A palavra diz o quê? A alegria do Senhor é a nossa força. É na força do Senhor que a gente tem que se alegrar, que a gente tem que estar legal, que a gente tem que estar de pé. Agora, se você só está alegre, se Deus te dá uma bênção, se está tudo tranquilo, ou se sua família vai bem, você está indo na contramão do que a palavra de Deus ensina. O segundo sintoma de crescimento é muito louco também. Eu acho muito louco, que eu acho que realmente Deus é muito louco, que ele faz uns negócios muito doidos. Mas o segundo sintoma é impermeabilidade às ofensas pessoais. Tipo assim, alguém chegou, te ofendeu e tipo, sou impermeável a isso. Não entrou no meu coração, porque eu tô só aqui no sintoma do crescimento da fé. Eu tô crescendo em Deus. Eu sou impermeável a isso. E é lógico que eu tenho base bíblica para falar disso em Filipenses. Sangue de Jesus, não botei o capítulo, meu Deus. Amém. Pesquisem, vocês botam assim na internet um pedacinho do versículo, que vai aparecer aonde que fala. Eu, às vezes, faço isso. Não botei aqui, glória a Deus, né? Filipenses, alguma coisa, do 17 ao 18, diz assim. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta. Eu acho que é mas eu não tenho certeza, tá? Eu tenho quase certeza, mas eu não tenho certeza. Aqueles pregam Cristo... Ai, desculpa parar de novo. Tiaguinho tá aí. Tiaguinho vai saber com certeza. Pastor Jara vai saber também. Ó, fica ligado aí no versículo e me fala, hein? Qual que é? Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Mas, que me importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. Diz aí. Não? É aí, ó. Glória a Deus. É Amém. Pesquisou aí, hein? Pastora Amanda achou? Amém. Essa versão é diferente, sim, gente. É a versão dessa aqui da Bíblia da Mensagem. É diferente. Desculpe-me. Mas, enfim, esse versículo Paulo escreve quando ele está preso. E o que acontece? Olha só a história dele. Ele está lá, preso e tal. Aí, as pessoas... Olha também como é que as pessoas são imundas, né? Ele está lá preso, ele que pregava. Aí ele está preso. Aí o que as pessoas fizeram? Começaram a... Nunca falaram de Jesus para ninguém, nem para o amiguinho que está do lado. Mas Paulo foi preso, já era. Olha, Deus tem um propósito na sua vida, pá, não sei o quê. Jesus morreu por você. Aí começou geral se levantar assim para falar, não sei o que lá, de Jesus. E Paulo ficou sabendo. E Paulo ficou só aqui. Negócio de querendo se promover, hein? Tá querendo aí, na minha ausência, puxar o meu tapete. Tá querendo virar Paulo quando Paulo não tá aí, né? Que bonito. Mas aí, Paulo percebe, né? Ele fala, tô vendo que isso é para autopromoção, não sei o quê, papapá. Mas no final ele fala assim, de que me importa? Problema. O importante é que a palavra do Senhor está sendo pregada. Seja por pessoas que têm motivação boa, seja por pessoas que têm motivação ruim, o importante é que a palavra está sendo pregada. Paulo nem ligou para quem estava querendo puxar o tapete dele. Tipo assim, o problema é seu, cara, se entende com Deus. Eu estou aqui, ó, pensando na minha motivação. Que o meu coração está no Senhor em pregar a palavra. Se o seu não está, você está querendo autopromoção? Pouco me importa. E às vezes a gente se importa tanto com o que falam da gente, que pensam da gente, como, né, coisa com a gente e tudo mais. Quando na verdade, cara, e o que isso vai fazer de diferença para o reino de Deus? Que falaram de mim, isso? E daí? Vai mudar o que no reino de Deus? Vai mudar alguma coisa? Alguém vai deixar de se converter porque falaram isso de mim aqui? Não? Beleza. Tudo bem. A motivação de Paulo, o coração de Paulo estava no reino. Não importa o que estão querendo fazer comigo. Se o foco é falar do Senhor, se o foco é a salvação, de nada me importa. Paulo, ele era impermeável às ofensas pessoais. Chegou aqui, problema é seu. Eu não estou interessado nas ofensas pessoais, isso não me incomoda. O que me incomodaria se a palavra deixasse de ser pregada. E aí eu fico pensando, às vezes, a gente se importa tanto com o que falam, com o que pensam, com como agem a respeito da gente. Ai, mas poxa, fulano passou nem para falar comigo. Ciclano passou, olhou para mim estranho. E eu não estou falando que isso acontece com pessoas, assim, só acontece, meu Deus, quem se converteu ontem. Não, tem dias que a gente tá carnal mesmo. Meu Deus, tenha misericórdia do seu filho, Senhor, que agiu de forma errada comigo. Só que a gente aprende na palavra que não é assim que a gente tem que agir, né? A gente precisa ser impermeável às ofensas pessoais. E quando a gente está crescendo em Deus, a gente passa a aprender isso. Falou, beleza, problema. Eu me torno impermeável. Tá legal.
problema é seu. Tem uma frase de Felipe Valadão que fala assim: a forma como... Tem a dificuldade de ler um negócio de analfabetismo hoje aqui. A forma como as pessoas nos tratam é um problema delas. A forma como reagimos é um problema nosso. Não importa como as pessoas te tratam, importa como você reage. Como você reage a isso. Porque agir como Jesus agia é difícil, todo mundo concorda? É difícil agir como Jesus? Agora, reagir como Jesus é um desafio. Porque quando você age, você ainda consegue pensar, né? Umas 2, 3 vezes antes de falar, antes do negócio ir. Mas reagir, a pessoa falou, você só tem aquele impulso assim, ó. Oh Deus, misericordioso. É só aquele impulso de falar. Reagir como Jesus é muito mais difícil do que agir como Jesus. Mas quando nós temos o coração em Deus e nós estamos impermeáveis a ofensas, cara, a gente não liga. A gente consegue reagir em paz, em amor, a gente consegue reagir como o Senhor Jesus reagiria. Porque nós somos imitadores de Cristo. E o terceiro e último ponto que eu quero te falar nessa noite é que o último sintoma do crescimento que o Senhor ministrou ao meu coração é que quem está crescendo em Deus se permite ser moldado. Em Provérbios 25, versículo 4 diz assim: purifique a prata e o artista poderá fazer uma linda obra de arte. As pedras, por mais preciosas que elas sejam, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser limpas, elas precisam ir ao fogo para tirar todas as impurezas, para então elas poderem ser trabalhadas pelo ourives. E assim nós precisamos ser moldados pelo Senhor. Só que ser moldado não é tranquilo. Ser moldado não é fácil. Ser moldado requer abrir mão de muita coisa do nosso interior. Ser moldado requer você aceitar a se tornar impermeável. Ser moldado significa aceitar ter alegria em meio às provações. Ser moldado significa aceitar não ser instável espiritualmente. Ser moldado significa se interessar pelos assuntos espirituais. Ser moldado significa não ser partidário e dar frutos. Ser moldado requer muita coisa. Ser moldado é muito complicado. Mas quando nós estamos crescendo em Deus, nós entendemos que nós precisamos ser moldados por Ele. Não pela forma como nós queremos. Nós não vamos agir mais como nós queremos agir. Nós vamos agir como o Senhor quer que a gente haja. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí às vezes a gente fala, pô, enche a boca para falar isso, hein? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas só tem você dentro de você e mais ninguém. O Espírito Santo está inclusive passando longe pra caramba de você. E quando nós aceitamos ser moldados, nós sabemos que nós vamos passar pelo fogo. E o fogo vai curar todo o nosso ser. Quando nós aceitamos ser moldados, nós entendemos que a partir do momento que nós entramos no fogo, a partir do momento que nós entramos em momentos difíceis, em provações, aquele fogo que nos aquece e que muitas vezes nos machuca, ele tira também as impurezas do mundo que estão sobre a nossa vida. Ele tira o que não agrada ao Senhor. E quando você aceita crescer em maturidade, quando você aceita entender que você não deve se alimentar de leite, que você não deve ser aquele tipo de crente que é cheio de mimimi, que é cheio de não me toques, que só age comigo assim porque se agir diferente eu não vou ficar legal e eu vou sair da igreja. Não interessa quem vai falar comigo, aquele crente barraqueiro. Em vez de você ser esse tipo de pessoa, seja uma pessoa que entende que você precisa crescer em Deus, que você precisa atingir maturidade espiritual. Porque às vezes a gente acha que o reino de Deus tem que começar crescendo lá fora. Nossa, olha, o GER vai bombar quando vier um monte de visitante para cá. Não. O GER vai bombar quando quando a juventude da nossa igreja vier para cá. O GER vai bombar quando você tiver um outro compromisso e você souber que o primeiro sábado do mês é o seu compromisso principal estar aqui. Porque você é aliançado com o reino, não com reinados. O GER vai bombar quando aquele monte de jovem que enche a igreja em todas as programações entender que o nosso lugar é aqui.
E aí, às vezes, a gente quer... Não, porque alguém não deve ter convidado alguém para estar aqui, por isso que está assim. Eu falava, pastor Jairo, no começo, que quando eu subi aqui no altar, que eu olhei e falei, cara, é o Impacto Gospel que tem menos gente dos últimos. E Deus falou algo comigo, que palavra de correção não é para visitante, palavra de correção é para quem está aqui. É para quem precisa receber e crescer em Deus. Eu entendo, Guilherme sempre, desde o dia que a gente oh, Senhor, glórias, aleluias. Desde o dia que a gente... Como é que é o nome, gente? Aquela palavra? Assumiu. Desde o dia que a gente assumiu a juventude. Guilherme fala a mesma... Para de rir. Por favor, obrigada. Eu fico sem graça. Ele fala a mesma coisa. Toda vez que a gente vai orar, ele fala em todas as orações. Não importa a quantidade de pessoas que estão lá. Que sejam pessoas tocadas, que viram fagulhas para botar fogo naquele lugar. Se dentro de você essa palavra tocou, se dentro de você o Senhor ministrou algo e você foi tocado que você precisa fazer mais, que você precisa crescer, que você precisa contagiar, não importa quantas pessoas tem aqui, no próximo vai ter mais. Porque você vai ficar tão cheio dessa palavra e você vai ficar tão cheio de que você precisa crescer em Deus, de que você precisa fazer a sua parte, de que não importa o que o outro vive, o que o outro fala, o que o outro pensa, não importa nada, importa o que você precisa fazer. Você vai se contagiar tanto disso, você vai se encher tanto dessa palavra, que no próximo Impacto Gospel você vai estar tão apaixonado por Deus que você não vai conseguir vir sozinho. É tipo comida, gente. Eu sei que a comparação é esquisita, mas é tipo comida. Quando você vai num lugar que é muito gostoso, pelo amor de Deus, esse negócio de Jordão, o coisa que a gente sorteou aí, a tortinha. Gente, eu falava para todo mundo, é muito bom, come. Igual quando você vai numa pizzaria gostosa. Meu Deus, é a melhor pizzaria que eu já fui na minha vida. Aí você... Cuspi, desculpa. Aí você começa a falar pra todo mundo, né? Você tem que ir naquela pizzaria, você tem que comer aquele doce, porque você tá tão contagiado daquilo, você acha tão bom. E o que é bom, a gente compartilha. Se Deus estiver profundamente no seu coração, de forma que você ame tanto o reino de Deus, meu amor, isso aqui, mês que vem, vai ter espaço, a gente vai ter que ficar em pé. Amém? A gente vai ter que ficar em pé para as pessoas sentarem. Porque você vai estar tão contagiado, você vai estar amando tanto o reino, você vai estar amando tanto a obra, você vai ter tanta certeza de que você não pode ser partidário, de que você precisa estar profundamente no reino de Deus, que você vai espalhar, você vai recomendar, você vai chamar, e não assim, olha, sabe o que é? Sábado tem um culto de jovens lá na igreja. Se você tiver a fim de ir, tá convidado. Tchau. Não, você vai chegar e falar, cara, olha, deixa eu te mostrar umas fotos aqui, pegar meu celular, ó. Dos cultos passados da juventude. A juventude lá na igreja, pô, é muito legal. O culto de domingo lá na igreja, o culto das mulheres lá na igreja, é muito legal. Você entendeu a diferença? Você passa com entusiasmo. Quando tá dentro de você, você não precisa falar nada. A sua reação mostra. Quando você convida, a diferença de você convidar alguém para ir da igreja, de quando você está contagiado ou não, é o seu semblante, é a sua entonação. Quando você ama aquilo e você sabe que aquilo é bom e vale a pena, você fala com cor, com brilho nos olhos. Agora, quando você está chamando só para obrigação, você chama de qualquer jeito. E vem se vier, se não vier, é problema. Nós, antes de qualquer pessoa, nós precisamos estar contagiados. Nós precisamos ser a fagulha. A primeira fagulha que vai colocar fogo na fogueira. Porque tem uma frase, eu li uma frase, ela tá até ali embaixo numa imagem ali, que fala que o poder de Deus, a unção do Senhor, ela vem sobre nós quando nós alcançamos a maturidade. Às vezes a gente pede tanto, Senhor, vem com seu fogo sobre mim, derrama a sua unção sobre a minha vida. Me enche de ti, Espírito Santo. Eu quero fazer o seu querer. Eu quero sentir a sua presença. Mas a presença de forma genuína vem sobre as nossas vidas quando nós alcançamos a maturidade no reino de Deus. Quando nós alcançamos a maturidade espiritual. Quando nós não agimos como criança, mas quando nós crescemos no Senhor. E quando o Senhor está tão vivo dentro de nós. Quando a palavra está tão viva dentro de nós. Nós pregamos com as nossas atitudes.
Porque nós somos a única Bíblia que algumas pessoas vão ler. Porque talvez aquela pessoa que você conheça, ela não vai abrir uma Bíblia aqui, ó, de papel e vai ler. Mas ela vai ler a palavra do Senhor através das suas atitudes. Eu quero que você se coloque de pé, perguntando a si mesmo: que tipo de Bíblia eu sou? Que tipo de palavra eu sou? Que tipo de crente eu sou? Que tipo de diferença eu tenho feito? O que eu fiz para esse culto estar cheio? O que eu fiz para a igreja estar cheia domingo de manhã? O que eu fiz para a igreja estar cheia domingo à noite? O que eu fiz para estabelecer a glória do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu emprego, sobre os meus estudos? O que eu fiz? O quanto eu busquei ao Senhor? O quanto eu me comprometi com a obra de Deus? Ou o quanto eu só tenho pensado em mim? O quanto eu só tenho, como o Toninho falou, ofertado para receber coisas materiais? O quanto eu tenho me interessado só pela minha vida? Sabe, a palavra do Senhor está se cumprindo. E nós somos uma igreja que fala disso constantemente. Nós não somos uma igreja que prega só milagres. Nós somos uma igreja que prega a vinda do Senhor Jesus. Aleluia. E cara, quando Jesus voltar, não vai interessar a mínima qual é a sua formação, quantos carros você tem, o quão bonito foi seu casamento, quantas casas, se sua casa é nova ou não, quantas motos, isso não interessa. No momento em que Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele não vai pedir para ver o seu extrato bancário, Ele vai pedir para ver as suas mãos. Quais são as suas obras? O que você tem feito e que frutos você tem dado? Como está a sua maturidade espiritual? O que o Senhor vai querer ver é o seu coração, é o que você tem feito e é o seu interesse pelas coisas do reino. Eu quero te convidar a louvar ao Senhor nessa noite e a fazer uma oração pessoal. Eu não quero te chamar para vir aqui à frente. Eu quero te chamar a falar com o Senhor, a colocar a mão no seu coração e a pedir a Ele que traga um crescimento sobre a sua vida. Porque com o crescimento vem um interesse pelas coisas do alto. Um interesse maior do que o interesse pelas coisas da terra. Porque o que está aqui é corruptível, mas o que está no alto não nos pode ser tirado. Que é a salvação, a nossa e das pessoas que estão ao nosso lado. Ainda que você tenha muito dinheiro, isso não faz a mínima diferença. Isso não vai fazer a mínima diferença quando você for pro céu. E você pode pensar: Yara, desde que eu nasci, alguém fala que Jesus está voltando e até hoje Jesus não chegou. Jesus ainda não voltou para você, mas Jesus já voltou para muita gente que virou a esquina ali e morreu, se encontrou com o Senhor. Você não sabe o dia nem a hora que o Senhor vai voltar para o arrebatamento. E você não sabe o dia nem a hora que o Senhor vai voltar para você. Que os seus dias sobre essa terra vão se findar. Ai, Yara, mas pelo amor de Deus, essa é uma palavra muito dura. É para ser um culto super descontraído. Tem uma vaquinha no altar. Não me interessa. Não me interessa o que tem no altar, não me interessa a decoração, não me interessa quem está aqui. O que me interessa é que essa foi a palavra que o Senhor ministrou sobre o meu coração. Que nós precisamos alcançar a maturidade, o crescimento e o entendimento que as coisas do reino superam em muito as coisas da terra. Ore ao Senhor nessa noite. E eu quero que você seja sincero com o Senhor. Louve e cante ao Senhor. Mas de ti. Quanto do Senhor tem dentro de você nessa noite? Mas o quanto do Senhor e o quanto das suas preocupações, o quanto dos seus interesses. Talvez você tenha passado boa parte dessa palavra pensando nos seus problemas. E menos de mim. Deus não é o gênio da lâmpada. A partir do momento que você entra nessa igreja com o pensamento em milagres, você está indo ao lugar errado. Você está indo no sentido errado.
Esse é um lugar de adoração, de crescimento, de busca pelo Senhor. Nós queremos mais de Ti, Deus. Nós queremos mais de Ti sobre nós, sobre a Sua igreja. Oh, Espírito Santo de Deus, som dos nossos corações. De Ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Deus, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Pai. Como jovens que foram escolhidos porque são fortes e porque venceram o maligno. Nós nos colocamos diante de Ti, Deus, porque nós sabemos que muitas são as oportunidades para negarmos o Seu nome. Muitas são as oportunidades de olharmos para trás, Senhor.